Louco. Tu deves estar louco. Um termo corrente, muito utilizado para definir um comportamento estranho ou pouco compreendido por nós. Vamos descobrir e saber um pouco mais sobre esta expressão. Este é o primeiro vídeo de uma misteriosa viagem. Vamos percorrer pela história e conhecer de que forma viveram essas pessoas atormentadas pelos fantasmas da mente. Vamos descobrir também de que modo a arquitetura contribuiu para a construção da ideia de psiquiatria e saúde mental que conhecemos hoje. De louco a doente mental. Qual a sua evolução social e relacional? A ideia de loucura reúne um conjunto infinito de significados. Foi utilizada nos mais diversos dialetos que acompanharam a história da evolução humana. No entanto, continua ainda assim pouco esclarecida nos dias de hoje. O termo "isto é uma loucura" ou "ele é um louco" foi sempre muito utilizado para justificar um comportamento pouco compreendido por nós, o que provocava sensações de receio ou até medo na maioria das pessoas. Com base nessa sensação de dúvida, as pessoas que eram consideradas como loucas eram geralmente presas, banidas ou executadas. É neste sentido que vamos então procurar entender a influência que o estigma da loucura teve na construção da sociedade contemporânea e quais as principais iniciativas que contribuíram não só para uma melhor compreensão do fenómeno, mas também para a integração dos novos modelos de sociedade. Para melhor entender, é necessário recuar alguns séculos atrás. Contudo, é difícil nomear com exatidão o período específico da história onde se iniciou a discussão do que seriam comportamentos normais ou comportamentos socialmente desviantes. No entanto, vamos utilizar como base uma importante referência e talvez o melhor autor contemporâneo que melhor escreveu sobre o tema da loucura, Michel Foucault. Toda a bibliografia que foi utilizada para a construção do tema podem encontrar na descrição do vídeo. Então, de acordo com Foucault, pode-se considerar que foi no final da Idade Média que surgiram as primeiras reações expressivas sobre a loucura. Foi o período da história em que mais se atormentaram com este tema estranho e desconhecido. De acordo ainda com a ideia do autor, a loucura nem sempre foi temida ou rejeitada. Em boa realidade, ela foi testada de diferentes formas em diferentes contextos. E foi, na verdade, um tema de muita curiosidade e cenário de muitas experiências. Para contextualizar, embora talvez não seja grande novidade, o nome de Idade Média surge de uma visão negativa que os renascentistas tinham dessa época. Inclusive, referida por diversos historiadores como a Idade das Trevas. Um período de atraso e de interrupção no progresso humano. Em rigor, um período marcado pela dominância da Igreja Católica, que era apoiada pela realeza. Sendo assim, um período dominado pela ideia de que os indivíduos destabilizadores de grupo com comportamentos delirantes ou desajustados à compreensão das ideologias católicas eram almas perdidas e possuídas, ou seja, pessoas fracas de espírito, onde a única solução de cura encontrava-se na esperança de um arrependimento dos seus pecados, de forma a conduzi-los ao perdão divino. Nesta visão, entende-se que o primeiro olhar sobre a loucura não foi de todo um olhar científico e tampouco acolhido positivamente pela sociedade da época. De qualquer das formas, muitos outros acontecimentos marcantes da Idade Média se sobrepuseram à preocupação com a loucura. Especificamente porque este é um período marcado por guerras, perseguições, fome e pandemias, onde a relação com a morte e até mesmo o descarte humano faziam parte do dia-a-dia. Ou seja, o século XIV, que é a fase definida pelos historiadores como a fase final da Idade Média, trata-se de um século de crise, que é caracterizado por conflitos que causaram destruição e geraram muita miséria. E é neste período que nos cruzamos com a pandemia mais devastadora da história, a peste negra, conhecida também
como o surto da peste bubónica, que foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia. Por consequência, o atormento que mais assombrava toda a população nesta fase era o tema da morte, mas gradualmente fomos conquistando a doença. Quando parecia que tinham atingido alguma estabilidade e a Europa se erguia de todas as sequelas causadas tanto pelas guerras como pela própria peste, o pânico da morte é então substituído pelos casos de loucura, que eram cada vez mais presentes. É possível, seguramente, afirmar que a existência de doenças impõe que as sociedades se reorganizem. Por exemplo, a própria pandemia que vivemos hoje, tivemos que nos reorganizar e adaptar a novas estratégias. Mas um dos bons testemunhos desta adaptação é a história da doença da lepra. Uma epidemia que se instalou na Europa a partir do século VI e VII, em plena Alta Idade Média, propagando-se por todos os cantos. Devido à ameaça desta epidemia, a comunidade reagiu adotando medidas de controlo que passaram por métodos que pareciam adequados para a época, como a expulsão ou o isolamento, ou seja, afastando as pessoas infectadas para lugares isolados, distantes, e confinando-as a espaços muito restritos, onde geralmente eram largados sem nenhum contacto com o mundo exterior. Mesmo assim, devido ao alto poder de contágio da doença, foram obrigados a reajustar-se e a adotar cada vez mais soluções, entre elas a construção de mais espaços que fossem exclusivos para poder receber as pessoas infectadas pela lepra. O que aparentemente parece ter sido uma solução que resultou, uma vez que se começou a assistir a um progressivo recuo da doença no final do século XIV e no século XV praticamente desapareceu do continente. Um fenómeno até que surpreendente, considerando que não existia nenhuma medida terapêutica e a medicina se declarava impotente diante da doença. Mas não totalmente uma surpresa, uma vez que também são conhecidas as condições da falta de higiene dos leprosários e os modos de sobrevivência que foram impostas às pessoas com a doença, que com certeza foram especialmente arrasadoras no contexto da peste negra. Independentemente das razões que levaram ao controle da doença, foi nesta fase que os leprosários começaram a ficar vazios e aliviados da peste, mas não necessariamente livres das consequências devastadoras de uma época muito castigada. Uma vez que a presença da doença da lepra estava praticamente extinta na Europa, tanto as instituições que tinham sido exclusivamente construídas como as que se reorganizaram para receber esses doentes, em particular as instituições religiosas, como por exemplo os conventos, todos esses espaços encontravam-se em risco de abandono e de encerrarem. Então, passou-se a preencher esses lugares com doentes, com pobres que sofreram com as consequências da lepra, velhos, crianças órfãs. Na verdade, não se fazia grande distinção e podia-se encontrar nesses espaços uma mistura confusa de todo o tipo de doenças, entre eles os insanos, que progressivamente foram assumindo uma grande presença e rapidamente se afirmaram como uma preocupação alarmante e incómoda em toda a Europa. Ou seja, pode-se assim concordar com uma das afirmações de Foucault, de que a experiência da loucura é uma continuação rigorosa da lepra. Por outras palavras, apesar de terem dominado a propagação de uma doença altamente contagiosa, não necessariamente venceram as consequências que se começaram a manifestar depois. E aqui importa refletir sobre a importância da história, pois, quando conhecemos as limitações do passado, temos a oportunidade de as corrigir no futuro. Então, agradecemos à história porque temos a oportunidade de vencer uma pandemia e de minimizar os impactos negativos na saúde mental, quando considerarmos que vencemos o pequeno vírus. De acordo com uma vasta pesquisa e horas de reflexão, talvez não seja exatamente errado afirmar que a loucura é uma herança cruel que advém de séculos de fome, de guerra, de frio
e de todo um ambiente de insegurança que ao longo da história tanto exploramos. Após este breve momento de reflexão, passaremos para a narrativa de algumas soluções adotadas durante o Renascimento. Ali por volta da segunda metade do século XIV até ao final do século XVI, que para nós, portugueses, recordamos honrosamente como a Era dos Descobrimentos. Um período que marca a história da loucura com imagens de embarcações cheias de loucos, que eram habitualmente entregues pela comunidade ou mesmo pelos próprios familiares, de modo a expulsá-los para o mais longe possível. A ideia principal era afastá-los do contexto de cidade e, por esse motivo, era comum serem entregues a marinheiros e a comerciantes que por ali passassem, com a proposta de os levar, abandoná-los o mais longe possível, de modo a que nunca mais voltassem. Uma outra forma de escorraçar os insanos era através de uma espécie de jogo de corrida e perseguição, onde os loucos eram chicoteados publicamente e conduzidos até aos limites da cidade a bastonadas. A sociedade medieval era impiedosa, mas não se trata simplesmente de crueldade, e sim de um sentimento de medo e de desconhecimento. Nesse aspecto, a arte medieval teve um importante contributo, tanto na literatura como na pintura, onde os artistas encontraram no tema da loucura inspiração para a criação das suas obras. Assim, podemos apreciar nas famosas obras de Hieronymus Bosch, nas quais se destacam obras como O Navio dos Loucos, A Extração da Pedra da Loucura e As Tentações de Santo Antão, onde vários pesquisadores se apoiaram para interpretar pensamentos, juízos e ideias que compunham a complexidade do idealismo medieval cristão da época. Em cada uma destas obras é possível analisar e discutir vários aspectos da loucura, que são representados pelo autor. Mas como não é o tema deste vídeo, fica apenas a recomendação para que visitem e conheçam. Por exemplo, no Museu Nacional da Arte Antiga em Lisboa, podem encontrar o quadro As Tentações de Santo Antão. Mas se tiverem muita curiosidade, deixem nos comentários e podemos pensar em construir um vídeo com a análise de uma dessas obras. Bom, de um modo geral, Foucault considera que a loucura no pensamento medieval se caracteriza em dois universos: o louco demoníaco e o louco como símbolo da pureza. No primeiro caso, o louco encarnaria o caos e a desordem com comportamentos perturbadores de natureza maligna. Já no segundo caso, o louco encontra-se no polo oposto à natureza das trevas, considerado como o símbolo da pureza original, da humildade, da ingenuidade e conhecedor de saberes inatingíveis aos homens comuns. Essa é uma das ideias que foi retratada tanto na pintura como na literatura da época e que contribuiu para uma imagem menos assustadora sobre a loucura. Por outras palavras, pode-se assim assumir que foi através da arte entre os séculos XV e XVI que se realizaram as primeiras análises de comportamento dos loucos e a sua tradução para telas, livros e até peças de teatro. Com base nesta nova imagem de loucura, surge um diferente olhar, motivando assim uma nova reflexão sobre o seu fenómeno e a criação de novas abordagens. Ou seja, comportamentos como espancar ou banir, que na verdade eram motivados pelo medo e pelo desconhecimento, passam a ser interrogados pela sociedade, perdendo o caráter de assustador e temível. É nesta sequência que os insanos passam a ser encaminhados e recebidos em lugares que se propunham a internar, cuidar, alimentar e ainda guiá-los para um encontro espiritual na esperança de uma cura da alma, porque fazia parte da cultura da época. Neste contexto, surge assim, de acordo com a literatura, o primeiro hospital psiquiátrico da Europa, o Hospital Bethlehem, localizado nos arredores de Londres, em Inglaterra. Foi fundado inicialmente como mosteiro em 1247, mas passou a ser um hospital em 1330. Apesar de não ser considerado como o melhor modelo devido à sua terrível fama, o hospital foi ainda assim um importante cenário que conduziu a importantes questionamentos sobre a doença da loucura. Ou seja, o primeiro hospital psiquiátrico foi na verdade o palco de ações cruéis,
mas despertou também sensibilidade e a indignação de alguns, motivando a construção de novos espaços com propostas mais humanizadas. Vamos ter a oportunidade de conhecer melhor a história deste hospital, porque será construído um vídeo exclusivo só sobre o Hospital Bethlehem. Bom, para já é por aqui que ficamos. E se gostas deste tema, subscreve e acompanha o canal, porque nos próximos vídeos vamos entrar na história dos primeiros hospitais psiquiátricos. Vamos conhecer não só algumas das histórias que assombraram esses lugares, como também as principais características arquitetónicas que definiram a qualidade terapêutica desses espaços. Quais foram as ideias que motivaram a construção desses lugares, as principais figuras e acontecimentos que transformaram o paradigma da loucura. Enfim, uma viagem pelo tempo onde ficarás com certeza a conhecer de que forma a arquitetura contribuiu para o tema da psiquiatria e saúde mental. Um abraço e vemo-nos no próximo vídeo.